A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, igreja? Chegou então o nosso domingo, culto da família, culto de louvor e adoração a Deus. Poxa, mas eu fico meio desconfortável adorando a Deus aqui no sofá da minha sala ou sentado aqui na varanda pelo celular. O certo não é adorar a Deus na igreja. Queridos, o certo é adorar a Deus em espírito e em verdade. Seja no templo, seja no monte, seja em sua casa, aonde você estiver, o que importa, o que realmente importa, é que nesse momento você possa adorar a Deus em espírito e em verdade. Você possa estar conectado ao Senhor e possa oferecer ao Senhor um culto de qualidade. O que é um culto de qualidade? É um culto onde você esteja 100% conectado, 100% envolvido. Então que nesses próximos minutos que irão se seguir, você possa estar desligado de qualquer outra coisa, você possa se desconectar de qualquer outra situação e pare agora na presença do Senhor e vamos adorá-lo em espírito e em verdade. Amém? Feche seus olhos e vamos fazer esta oração de início do culto, de abertura do nosso culto, pedindo a presença do Senhor em cada lar, em cada família e que Ele venha receber e aceitar esse culto que agora iniciamos. Amém? Se você puder, ore comigo. Pai querido, Pai santo, Pai amado, nós te louvamos, Senhor, pelo privilégio de estarmos nesse momento, Senhor, ó Deus, voltados, reunidos através dessa rede, através desse canal no YouTube, nós estamos aqui, Pai, conectados em Ti, ligados em Ti. Não apenas conectados através da internet, não apenas conectados através dos nossos aparelhos, mas acima de tudo, conectados com o Espírito Santo, conectados ao Senhor para adorá-lo neste momento. Tu és a razão de estarmos aqui nesse momento. Tu és o motivo pelo qual nós paramos nesse momento. Paramos, ó Pai, para te adorar. Queremos te adorar em espírito e em verdade. Aceita o nosso culto que agora iniciamos. Abençoa os louvores que serão cantados, abençoa a palavra que será ministrada, abençoa, Pai, todo ouvinte, cada pessoa que está participando desse culto, que todos sejam tocados por Ti, que a Tua presença encha, envolva cada ambiente, cada local, Pai, que este culto possa ser um culto agradável a Ti, um culto recebido por Ti, ó Deus querido, com satisfação e alegria, porque nós oferecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Continue ligados, querido, continue aí sintonizado, continue aí atento, porque vem agora o nosso momento de louvor e adoração a Deus. Amém? Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez, mais uma noite, para adorar e glorificar o nome do Senhor. Somos gratos pela graça de Deus nas nossas vidas. Mesmo em tempos difíceis, nós temos que dar graça e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, tudo que Ele tem providenciado para as nossas vidas. Queria ler aqui com os irmãos Efésios 1:7, Vamos poderem acompanhar aí. Diz assim: pois pela morte de Cristo na cruz, nós fomos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Deus, em toda a sua sabedoria e entendimento, fez o que havia resolvido e nos revelou o plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Amém? Que possamos ser gratos a Deus por este momento de estarmos aqui, mesmo nós estamos nas nossas casas, que a gente tem mais tempo de adorar e agradecer a Deus, mesmo em tempos difíceis. O Senhor, Ele não nos avisou que enfrentaríamos tempos difíceis, mas nós agradecemos a Deus pela união, agradecemos a Deus pela nossa família e pela sua abundante graça nas nossas vidas, que Ele nunca deixou faltar. Amém? É um tempo que o Senhor tem separado, é um tempo que o Senhor tem sacudido o seu povo, é o tempo que Deus tem chamado o seu povo para estar em alerta. Amém?
Então vamos agradecer a Deus pela graça e a misericórdia dele. Amém? Que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida esta noite. Que você possa ser tocado pelo Espírito Santo de Deus nos louvores que aqui serão ministrados. Amém? Fica na paz, que o Senhor possa falar muito ao seu coração essa noite, meu querido. Amém? Toda honra, toda glória ao nosso Senhor Jesus. Amém. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. Poderoso Deus, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso, reina em justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno, 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 maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Hoje livre
Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Ó Deus, Deus de aliança, aleluia. Deus que não é homem, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Neste momento difícil eu posso enfrentar. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Declare mais uma vez, aleluia. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é
passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Será que você pode cantar mais uma vez? Deus de aliança, Deus de promessa, aleluia. Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. As palavras dele nunca vão passar. Tudo pode passar, mas a palavra do Senhor permanece fiel. E o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado nesse tempo difícil. Glorifique a Deus essa noite, meu irmão. Tu és o Deus de aliança. Aleluia, Jesus. Tu és o Deus de aliança. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio em ti, creio em ti, acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que luz vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não sejam hinos, apenas notas em canções, que mesmo em tentações e fracos, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto, muito em breve voltará.
O perdido encontrou perdão, pois agora que o amor venceu e que a igreja viva esse amor. Creio em ti, e as cadeias não prevalecerão, pois o véu rasgou e veio ao chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que luz, vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que em ressurreto muito em breve vai, em breve voltará. Em breve voltará. Em breve A paz do Senhor, igreja, satisfação nossa de estarmos mais uma vez aí junto com os irmãos, pelo menos através dessa mensagem, para pensarmos um pouco sobre a nossa caminhada, mas especialmente nesse domingo em que se comemora a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra para os irmãos, uma reflexão sobre a nossa Páscoa de hoje e a verdadeira Páscoa que se precisa comemorar. Eu quero falar então no tema Vivendo uma verdadeira Páscoa. O texto que nós escolhemos está lá em Mateus, no capítulo 26, os versículos de 17 a 19. Ali temos o seguinte: Ora, no primeiro dia dos pães asmos, vieram os discípulos de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Respondeu Jesus: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa. Meus irmãos, a Páscoa que nós hoje conhecemos, ela tem uma história. E é exatamente o capítulo 12 de Êxodo que nós temos a instituição da Páscoa feita pelo Senhor Jesus. Esse evento histórico assumiu um significado singular na vida espiritual da humanidade, na vida comercial também, porque hoje nós temos uma comemoração assim muito ampla da Páscoa. Entretanto, o seu conteúdo e o seu significado precisa e merece uma atenção bem maior, e a sua comemoração, tal como nós vemos hoje, essa comemoração deveria ir muito além do que uma mera troca de chocolates, de ovos de Páscoa e felicitações. Eu quero, portanto, nessa breve palavra nossa e nessa breve reflexão, chamar a atenção dos irmãos para dois importantes aspectos que precisam ser considerados, e nós não podemos nos furtarmos a esta obrigação, a esse dever de estarmos considerando aí. Porque quando se trata da Páscoa, é preciso que nós tenhamos em mente alguns aspectos espirituais de suma relevância.
O primeiro aspecto que eu quero comentar com os irmãos aqui é que, como povo de Deus, nós temos que entender e comemorar a Páscoa com uma atitude de gratidão, sempre reconhecendo o que Cristo Jesus, a nossa Páscoa, fez pela nossa eternidade, conforme lá que temos lá em 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8. A Páscoa, portanto, irmãos, como vem sendo comemorada em nossos dias, ela é profundamente diferente aí do seu sentido original, tanto no objetivo da Páscoa quanto no seu conteúdo. Na qualidade de discípulos de Jesus, nós temos que buscar uma melhor compreensão dessa realidade histórica. É de fundamental importância nós estarmos buscando uma melhor compreensão desse aspecto histórico de tamanha relevância para Deus, para o povo de Israel e para os discípulos de Jesus. Visto que, primeiro, a Páscoa ela foi uma conquista do nosso Cordeiro da Páscoa. Ela foi uma conquista do nosso Cordeiro da Páscoa e ela exerce uma influência vital no projeto de Deus para com a humanidade. Em outras palavras, nós precisamos ter uma compreensão histórica dessa realidade, porque a conquista que o nosso Cordeiro da Páscoa exerce aí na realização da Páscoa é uma influência vital no projeto de Deus para com a humanidade. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico, aí da palavra hebraica Pesach, e significa passagem, e portanto se refere à passagem do anjo do Senhor sobre as terras egípcias, porque foi exatamente a passagem do anjo com juízo que promoveu total libertação de Israel daquela tirania de Faraó. Então, irmãos, para aquela realização da primeira Páscoa do Pessah, Deus, através de Moisés, ordenou ao povo 3 atitudes a cada uma das famílias de Israel. A primeira atitude foi separação de um cordeiro sem mácula, e essa separação deveria ser feita a partir do 10º dia do mês de Abib, que é uma mistura de abril, março e abril. Então, uma separação a partir do 10º dia até o 14º dia à tarde, quando então o cordeiro seria sacrificado. O sangue desse cordeiro precisaria ser passado nas ombreiras e na verga das portas das casas de Israel. E deveria ainda, cada família, com o seu cordeiro imolado ali, deveria cozinhar o cordeiro em brasas. E, finalmente, a Páscoa deveria ser comida com os pães asmos, ou seja, sem fermento, e com ervas amargas, que tinha mais ou menos era parecido com o gosto da jurubeba. E assim, irmãos, naquele dia, ou seja, no 14º dia do mês de Abib, à tardezinha, todas as famílias cumpriram a ordem de Deus, ou seja, os cordeiros foram sacrificados, o sangue dos cordeiros mortos foi passado nas ombreiras e nas vergas das portas dos filhos de Israel. Foi, portanto, com aquela Páscoa que Israel deixou o seu estado de escravidão no Egito e rumou para a terra chamada Terra da Promessa. Para Israel, a partir daquela passagem do anjo, aí, portanto, a Páscoa, aquela passagem teria um tremendo significado. O significado de libertação, de juízo e de esperança. Então, aquela Páscoa, com a passagem do anjo, teria esses significados: libertação, juízo e esperança.
esse episódio de tamanha grandeza que ocorreu nos primórdios da história de Israel foi um autêntico protótipo do que aconteceria e de fato acontece com todos aqueles que recebem Cristo como o verdadeiro Cordeiro da Páscoa. Eles deixaram a escravidão do pecado, ou seja, os que já fizeram, ou então eles deixam a escravidão do pecado e começam a sua jornada para a Canaã celestial. Então, por isso que falamos que aquela Páscoa foi um verdadeiro protótipo daquilo que aconteceria com a pessoa de Jesus em relação a nós. Deus ordenou que este acontecimento, aquele acontecimento de julgamento do Egito e da libertação de Israel, se transformassem num marco para uma nova contagem de tempo para o povo de Israel. A gente vai encontrar isso em Êxodo, capítulo 12, verso 14, nos versos 24 e também no verso 42. Se prestarmos, portanto, atenção, veremos que as duas Páscoas, a que aconteceu lá com Moisés e a Páscoa que aconteceu com Jesus, as duas Páscoas, portanto, ordenadas por Deus, desencadearam as mais espetaculares mudanças aí no curso da história, no curso da vida das pessoas e uma vergonhosa derrota aos impérios de Faraó e de Satanás, respectivamente. Então, queridos, o que a gente conclui desse primeiro aspecto que deve ser realmente relevante para nós é que a Páscoa que nós comemoramos, portanto, a Páscoa como povo de Deus, nós temos que entendê-la com uma atitude, temos que entendê-la e vivê-la com uma atitude de gratidão, e também de reconhecimento do que Jesus Cristo, a nossa Páscoa, fez por nossa eternidade. O segundo aspecto que nós precisamos considerar é o seguinte: a gente precisa ter uma compreensão melhor sobre o sacrifício de Jesus como o Cordeiro da Páscoa, porque ele, sim, é a verdadeira Páscoa, que nos livra da tirania de Satanás e, ao mesmo tempo, nos encaminha para a terra prometida. Como isso se desdobra, irmãos? A comemoração da Páscoa ao tempo de Jesus era rigorosamente feita e, por essa razão, os seus discípulos, naquele ano em que Jesus fora sacrificado, fizeram todos os preparativos. A gente vai encontrar isso lá em Mateus capítulo 26, a gente vai encontrar, por exemplo, lá no versículo 17, os discípulos perguntando: onde queres que preparemos a comida da Páscoa? Jesus, por sua vez, já sabia exatamente tudo o que estava prestes a lhe acontecer. E em Lucas, no capítulo 9, verso 51, nós temos: completando-se os dias para a sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E já em Mateus, capítulo 26, verso 2, ele diz assim: daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Jesus, naquela semana em que ele sofreu o martírio, ele cumpriu todos os passos referentes aos preparativos do Cordeiro da Páscoa. Então ele cumpriu os preparativos do Cordeiro que deveria ser sacrificado na Páscoa. Primeiro, o Cordeiro tinha de ser apresentado e separado 4 dias antes. Está escrito lá em Mateus 21, 10, 11, que Jesus fez isso. O Cordeiro da Páscoa, assim como o Cordeiro do sacrifício, aí tinha de ser o Cordeiro sem mácula. E Jesus cumpriu esse requisito também. E, portanto, ele tornou-se o Cordeiro da Páscoa e, ao mesmo tempo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme João capítulo 1, verso 29. E assim, ele providenciou de uma vez por todas as remissões
dos pecados dos homens, ou seja, a completa remissão dos pecados de todo aquele que se apresentam a Deus com tal propósito de ser livre das suas chagas e também dos seus pecados, das suas iniquidades. Portanto, meus irmãos, já decorreram 1987 anos em que o Cordeiro da Páscoa, chamado Jesus Cristo, ele ressurgiu dentre os mortos e, com isto, a humanidade tem, desde aquela época, ou seja, há 1987 anos, a humanidade tem ao seu dispor a maior dádiva de Deus, o Cordeiro de Deus, que é a nossa Páscoa, mas é também o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Qual é a conclusão que a gente chega então, queridos? Para nós, a comemoração da Páscoa deve ser muito mais do que uma simples troca de chocolates ou de ovos de Páscoa ou de felicitações. A comemoração da Páscoa, pelo contrário, deve ser a expressão de alegria e de gratidão. A comemoração da Páscoa deve ser o propósito de uma contínua vigilância a fim de que todo o fermento de impureza e de incredulidade sejam banidos da nossa mente e também do nosso coração. Finalmente, também aí, referente à comemoração da Páscoa, a comemoração da Páscoa deve ser uma busca incansável de uma profunda comunhão com o Pai, com o Cordeiro da Páscoa chamado Jesus e também com o Espírito, a quem chamamos de nosso Consolador. Finalmente, irmãos, no que se refere à Páscoa, se quisermos comemorar, então comemoremos, primeiro, o fato de que Jesus se fez o Cordeiro da Páscoa. Em segundo lugar, comemoremos a certeza de que o seu sangue espiritualmente foi passado na porta da nossa vida e nos concedeu livramento eterno de uma condenação do inferno. Em terceiro e último lugar, se quisermos comemorar, então comemoremos o fato de que Jesus, o Cordeiro que se tornou a eterna Páscoa dos redimidos, ele sim é o único que eternamente nos hospeda na graça, nos hospeda na comunhão e nos hospeda no amor do Deus Altíssimo. E por isso mesmo, com muita propriedade, podemos chamá-lo de o Cordeiro, o bendito Cordeiro que nos trouxe a paz. Que Deus nos ajude a comemorar a Páscoa como realmente é o seu significado no original. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus. A graça e a paz, queridos. Estamos mais uma vez aqui para orarmos juntos, exercermos a nossa fé. O tema deste dia é ressurreição. E nós vamos clamar ao Senhor que venha ressuscitar os nossos sonhos, ressuscitar os propósitos, os ideais, os objetivos, as direções. E que tudo aquilo que aparentemente está obscuro, ele venha ser esclarecer, porque o Deus que nós servimos é o Deus que abre caminhos. Convido você para orar comigo. Pai, nós queremos te bendizer e exaltar o teu santo nome. Obrigada, Senhor, porque neste dia nós podemos relembrar como a tua ressurreição. Nesse dia, Senhor Jesus, nós podemos celebrar que Jesus Cristo vive e reina para todo sempre. Pai, tu és aquele, Senhor, que pode gerar através do teu Filho a esperança em cada coração.
Espírito Santo que opera na terra, Espírito Santo que gera esperança, Espírito Santo que faz fluir o novo, vai gerando em cada coração algo novo nesta noite, Senhor. Vai, Senhor Jesus, restaurando a esperança, restaurando os sonhos, restaurando os objetivos, os ideais, dando aos teus filhos criatividade, a unção da criatividade, como tu destes a homens específicos, Senhor, para a construção do tabernáculo, que o Senhor possa estar dando criatividade a homens e mulheres teus, Senhor, neste momento difícil. Que o momento de crise, novas propostas possam ressurgir e que o teu nome seja glorificado. Pai, nós queremos, Senhor Jesus, colocar cada causa aí representada, Senhor. Deus, que o Senhor venha de encontro, agindo como tu queres. A nossa vida é tua, logo nós precisamos descansar a nossa alma no Senhor. Por isso, Senhor, fortalece aquele que está fraco, traz ânimo, Senhor, àquele que está desanimado e abatido. E vai produzindo, Senhor, algo novo, pois nós cremos na ação sobrenatural do Teu Espírito. Nós clamamos ao Deus de milagre. Senhor, opera os Teus milagres onde Tu queres operar, aonde o Teu nome pode ser glorificado, Senhor, e manifesta a Tua glória. Nós nos unimos aos Teus filhos nesta noite, crendo que o Senhor é o Deus que está atento ao clamor de um filho e de uma filha Tua. Nós te engrandecemos e te louvamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Opa, querido, infelizmente, né? Como assim, infelizmente? É porque é tão bom, o culto é tão gostoso, mas acabou. Chegou o momento de encerrar o culto, mas glória a Deus, porque foi um momento gostoso na presença do Senhor. E como eu costumo dizer, parafraseando o pastor Márcio Valadão, a reunião está acabando. Nesse momento vamos encerrar a reunião, mas o culto na vida do crente, ele continua. Então você pode continuar aí, não é, adorando a Deus em sua casa, com sua família, durante a semana, tendo o seu momento com Deus, amém? Mas aqui a nossa reunião está chegando ao seu final. Continue então conectados, estaremos vinculando culto na quarta-feira também, nosso culto da vitória. Muito provavelmente que nessa segunda-feira ou na sexta, ainda estaremos definindo, estará sendo iniciado um culto de estudo, é uma atividade de estudo bíblico que vai começar com o nosso pastor Sirlene, ok? Então fique atento às mensagens que são também postadas no WhatsApp. Os pastores da igreja estão preparando aí todo dia uma devocional, um alimento para o seu coração, amém? Vamos agradecer ao Senhor, vamos então encerrar esse culto na presença do nosso Deus, agradecendo por tudo quanto Ele fez, pela palavra ministrada, pela oração da fé que recebemos, e que você continue então firme e forte, sempre abundante na obra do Senhor. Amém? Logo, logo estaremos reunidos brevemente no templo. Enquanto isso, fica firme no Senhor. Quero te dar uma boa notícia, não é? Os nossos irmãos da igreja, na liderança do missionário Edson, com a ajuda do pastor Ailton, coordenando também, junto com diversos irmãos da igreja, Ministério de Homens e Jovens, estão fazendo um bonito trabalho na igreja para pintar a igreja. Logo, logo as cadeiras estarão chegando. Então, quando nós voltarmos para o templo, brevemente vocês vão encontrar uma igreja pintada, bonita, bancos novos, cadeiras confortáveis para o louvor da glória do Senhor, amém? Então vai ser um momento especial quando a gente puder novamente se reunir no culto, né, lá na igreja. Enquanto isso, estamos então pela internet e pedimos que você esteja ligado, atento e participando, amém? Vamos agradecer e encerrar? Pai querido, nós queremos te agradecer por esse culto que agora finalizamos e pedimos ao Pai que este culto seja, ó Deus querido, mais uma vez, recebido por Ti como uma oferta agradável e aprazível ao Senhor. Obrigado por cada irmão que esteve participando, cultuando ao Senhor conosco. Nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando essa semana que se inicia, já que hoje, domingo, primeiro dia da semana, temos uma semana inteira pela frente. Que o Senhor esteja abençoando cada lar, cada família. Ó Deus, como aconteceu ali
no Egito, quando o sangue do Cordeiro foi passado nos umbrais das portas e o anjo da morte não pôde entrar na residência dos filhos do Senhor ali, dos hebreus. Pedimos, ó Pai, que pela unção do Teu Espírito Santo, pelo poder do Teu Espírito Santo, esta praga, este mal, ó Deus, não venha tocar a nossa casa, não venha tocar a nossa família. Oramos também pelo Brasil, de um modo geral, para que o Senhor nos permita passar rapidamente por essa situação, que nós não venhamos a experimentar, ó Deus, esta situação calamitosa que vemos acompanhando pela televisão, mas que o Senhor possa poupar e ter misericórdia do nosso Brasil e possa também abençoar as outras nações da terra, para que possam estar brevemente se recuperando de tudo isso, que a sua boa mão esteja repousando sobre cada família, cada lar. Nos dê, mais uma vez eu te peço, uma semana abençoada na tua presença, para o louvor da tua glória. Assim, pois, oramos em nome de Jesus. Receba aí agora, meu querido, faça assim com as suas mãos e receba a bênção apostólica nesse momento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja aí agora com você que me ouve e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. A igreja diz: amém. Deus abençoe e até o nosso próximo culto.